Fluxograma. Bom, bem-vindos, né? O que iremos ver, o que é e quando usar um fluxograma, como fazer a partir do uso de softwares e cases práticos resolvidos com a ferramenta. Então, de bate-pronto, né? O que é e quando usar um fluxograma? O fluxograma, o que é essa ferramenta? Ela é uma ferramenta de representação gráfica de um procedimento, problema ou sistema cujas etapas ou módulos são ilustrados de forma encadeada por meio de símbolos geométricos interconectados. No âmbito da administração, principalmente, tem muita questão de utilizar apenas alguns símbolos, né? Como o losango, como o retângulo, o círculo, né? O trapézio, meia dúzia de símbolos. Quando vamos estudar o fluxograma de maneira mais aprofundada, existe aí por volta de 40 símbolos utilizados para desenvolver um fluxograma, cada um deles com certo significado. Quando usar? Precisamos treinar pessoas e padronizar processos e atividades. Queremos analisar criticamente um processo para entender fluxo de materiais e informações em um processo, buscando melhorias e desconexões. São não conformidades, né? Analisar criticamente as etapas de um processo, buscando atividades problemáticas ou que não agregam valor. Ilustrar pontos de melhoria e processos para a equipe, que é o alinhamento de informações. Vantagens de se realizar um fluxograma. Boa parte do benefício está no processo de elaborar o fluxograma, que seria o mapeamento do processo. Ele é simples e visual, muito melhor do que se explicar o que está acontecendo com palavras. Qualquer um entende. Então, é uma ferramenta muito útil por trazer essa facilidade de, vamos por assim, desenhar os processos para que as pessoas tenham um entendimento mais fácil. Problemas que eles resolvem. Sinto que temos falta de comunicação. Mapeio o fluxo de informações em busca de desconexões. Sinto que faço mais do que deveria. Analise as atividades para que o agrega valor. Não sei o que eu faço ou deveria fazer. Fluxograma para padronizar. De onde vêm meus problemas de qualidade? Fluxograma para entender as relações entre os processos. O passo a passo. Como elaborar até os mais complexos fluxogramas? Então, nós temos aqui basicamente três ações principais para desenvolver e entender um fluxograma. A primeira coisa é definir o que quer entender. Então, é importante você ter claro o que você quer fazer. Então, qual que é o seu objetivo em desenvolver um fluxograma, né? Então, ali entender o contexto do seu problema, né? Como quer mapear as informações, as atividades, o processo todo, e ter uma descrição clara do que é o problema, quais são as saídas dela. Segundo passo importante é colete informações a respeito, então é realizar aí um mapeamento do processo por meio do fluxograma, e aí uma das maneiras de nós fazermos isso é utilizando uma outra ferramenta que é o CIPOC, né? O CIPOC é bastante importante, ajuda bastante no desenvolvimento de algumas ferramentas, e aqui o fluxograma não é diferente, e organize o seu próprio fluxograma. Então, organizar essas informações, como que elas serão fragmentadas no seu fluxograma. Aí tem várias maneiras de fazer aí. Né? Aqui no como, pode ser lá papel e caneta, pode ser na mão, usar post-it, usar o Visage, o Visio ou o Excel. E aí você tem o seu fluxograma desenhado. E o quarto passo, né? Usar o fluxograma para resolver problemas, reuniões de análise crítica, análise de valor, e aí até a gente conquistar aí a solução. Então, um mapeamento avançado. Mapeando os processos mais complexos. Então, a gente tem ali, né, ao olhar para dentro de uma empresa, as entradas, e nós temos as saídas, e nós temos ali diversas conexões entre os elementos, entre os indivíduos, entre as informações, os insumos, que vão trazendo para nós os problemas. Nós podemos, ao mapear um processo, nós vamos enxergar quais elementos que estão sendo utilizados por esse processo, desde a sua entrada até a sua saída. E ao ter essa análise, a gente consegue entender melhor esse processo, né?
e aí aplicar indicadores, buscar melhorias, propor uma reestrutura para esse processo de maneira radical, para que tenha um ganho, né, otimizado realmente no processo. Então, detalhes de como se mapear, né? Define o escopo do mapeamento e para que vamos mapear esse processo? Qual é o objetivo da melhoria? Reduzir custo? Reduzir complexidades? Reduzir retrabalho? Simplificar o fluxo de informações? Né? Então, quando a gente começa a trabalhar, desenvolver mapeamento de processo, né, de uma empresa, a gente tende a meio que se perder, porque os processos eles vão permeando toda a organização. É importante, então, a gente, como profissional, delimitar até que ponto você quer fazer o mapeamento desse processo. Porque, às vezes, como eu estava dizendo, a gente se perde e o processo ele fica muito grande. Então, você tem que determinar, às vezes, qual que é a entrada, qual que é a saída, ou em qual setor você quer mapear aquele processo. Às vezes, você pode escolher não querer mapear ele se ele vai permear outras áreas da empresa. Então, é importante, de maneira clara, definir os limites do seu mapeamento. E aí, uns detalhes de como se mapear, né? O terceiro passo é identifique e entreviste os envolvidos no processo. E aí, para fazer essa entrevista, uma outra ferramenta que pode auxiliar é o CIPOC, né? Onde a gente tem ali as saídas, né, no output, né, como relatórios, listas de compras, peça, né, peça número 15, depois aqui. O C é de customer, né? O I, quais são os procedimentos, quais são as entradas, né, os inputs dessa cadeia, né? Então, o que a gente vai ter de entrada? Pode ter mão de obra, pode ter matéria-prima, pode ter alguma outra situação. O S é de supply, que são os fornecedores, e o P de processamento, ou process, são as transformações que serão causadas no processo. E aqui é o como, né? Então, como é que esse processo vai ser transformado? Como é que ele vai sofrer impactos, né? Que é o que vem delimitado aí na imagem como operação 1, 2, 3, 4 e 5. Então, identifique entrevistas envolvidos no processo. Então, é você pegar e fazer pequenas entrevistas ali que demandam geralmente ali entre 10 a 30 minutos e tentar simplificar da melhor forma possível aquele processo. Então, verificar junto aos colaboradores qual é a opinião deles em relação àqueles agentes participantes, né? Supply, inputs, process, output e customer, né? E qual é a opinião dele em relação a isso. Aí você faz isso com todos, você tira um mapeamento. Então, o quarto passo, né? Conecte os CIPOCs e monte o fluxograma. A partir do momento que eu já tenho essas entrevistas realizadas com os colaboradores que participam, tem uma interatividade nesse processo, eu consigo tirar um mapeamento ali, né? Fazer um equilíbrio ali das opiniões e mapear esse processo meu na opinião de várias pessoas. A saída da pessoa analisada deve ser a entrada da outra pessoa seguinte. É o que nós brincamos que sempre um processo é a entrada de outro, né, processo, né? A saída de um processo é a entrada de outro processo, e a entrada de pessoa analisada deve ser a saída das pessoas anteriores, né? Então, ora uma pessoa que ela é cliente da outra, ela vai ser fornecedor de uma outra, né? E assim por diante. Vamos ver como desenhar. Então a gente pode ver, né? Eu vou passar para vocês alguns exemplos, né? Nós podemos utilizar ali os mais conhecidos softwares para fazer elaborar processo. Nós temos o Visage, o Microsoft Visio, esses são mais específicos para desenvolver fluxograma, mas nós podemos fazer usando o próprio Excel. Não é um meio tão prático, mas também dá para fazer. Erros comuns para se evitar em fluxogramas. Então, né, o que o gerente pensa que é o processo, e tem um emaranhado ali de interações entre esses players, né, como eu comentei, o que realmente é, você pode perceber que o processo é um processo complexo, o que deveria ser, olha como é que ele já ficou bem mais otimizado, mais simples, e o que poderia ser. Né? Então, há a possibilidade sempre de melhorar um processo. Né? Muito obrigado, até a próxima.